esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade e festa da nossa comunidade, padroeiro da nossa comunidade. Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. São Gregório dizia assim: Antigo Testamento era do Pai, Novo Testamento do Filho, e aí tempo de hoje, agora, para sempre, é tempo do Espírito Santo. E aí quando nós falamos Santíssima Trindade, Pai é Criador de todas as coisas, Deus que criou céu e a terra, Deus cria homem e mulher na sua imagem e semelhança, Deus salva e Deus também faz aliança com Noé, com Abraão. E Deus, Deus vivo que escolhe um povo que estava no Egito. E aí Deus também faz então aliança com Moisés. E aí Moisés tira desse povo de sofrimento, da escravidão, e leva para a terra prometida. Apesar de Moisés não chegou ao final do destino para a terra prometida, Arão continua essa caminhada com o povo de Deus e leva para a terra prometida. E assim Deus escolhe muitos profetas, reis no Antigo Testamento. Olha, então Deus sempre quer bem do povo. Deus sempre ama seu povo. Deus faz uma aliança com o povo. Por isso, na primeira leitura de hoje, nós acabamos de ouvir, é isso aí. É que, Deus, Senhor é Deus lá em cima, no céu e cá abaixo da terra, e não há outro Deus. Por isso, fazer o quê? Guardar suas leis, observa os mandamentos, e aí assim, você será feliz e sua família será feliz. Então assim, nós teremos longos anos de vida. Olha, essa leitura, se eu olhar para nós, então é importante sentir a presença do Pai na nossa vida. Então, Santo Agostinho, ele escreveu mais do que 15 livros sobre Santíssima Trindade. Mesmo assim, ele não sabia realmente o que é realmente a Santíssima Trindade. Então, um dia ele estava andando pela beira do mar,
de repente ele viu uma criança, né, pegando água do mar e aí pegando uma concha e aí colocando num pequeno buraco, né? Pega a água do mar, na concha tão pequena, né, e colocava num buraco. E aí Santo Agostinho viu e perguntou para essa criança: como é que você pode, né, desvaziar essa toda a água que está do mar, né, da imensa idade da água, e aí você vai colocar num pequeno buraco? Essa criança era quem? Um anjo do Senhor. Respondeu para Santo Agostinho: como é que o Senhor então pode, né, colocar na sua cabeça todo o mistério de Deus e a Santíssima Trindade e falar sobre Santíssima Trindade completamente? E aí Santo Agostinho reconheceu que, né, realmente falar sobre Santíssima Trindade, né, qualquer coisa, não é suficiente. Porque Deus é mistério. Mistério não tem como, né, conhecer tudo completamente. Mistério é velado por Deus para nós, pouco a pouco nós compreendemos, mas absolutamente conhecer Deus, saber sobre Deus é bem difícil. E aí nós podemos ter a experiência de Deus, cada uma pode ter uma experiência de Deus bem diferente. E aí nós, né, baseado na nossa experiência de Deus, nós vivemos a nossa vida na família, na comunidade, na sociedade, né? E aí quando nós falamos a Santíssima Trindade, então, como podemos dar um exemplo de sol. Sol, já sabem, né, vocês já sabem, tem luz, né? Também tem calor, a energia. Não tem como separar. Né? Então, né, no Antigo Testamento nós podemos olhar então, né, tempo do Pai. Pai que, né, tudo revela para seu povo, e aí, né, Deus faz aliança, né, com o povo de Deus também. E então assim, né, e aí quando chegamos para Jesus, é Filho, Deus Pai envia, Deus conosco, Deus revela realmente quem Ele é, através de seu Filho, é Jesus Cristo. Então, Jesus, né, enviado por Pai, revela o Pai e aí mostra o rosto do Pai. Esse rosto é o rosto amoroso do Pai. Apesar de nós pensarmos que Deus é muito severo, Deus é castigador, mas Jesus revela que Deus é amor. Então, por isso, né, nós precisamos entender que, né, Deus realmente ama seu povo. Então, Jesus realiza sua missão, como ele foi enviado, faz presente para nós, ensina para nós, ou para discípulos, apóstolos de Jesus, o projeto de Pai, e aí, finalmente, morre na cruz para salvar a toda a humanidade, né, a remissão dos pecados de toda a humanidade. Então, ele veio do Pai, mostrou o caminho do Pai para nós, e então voltou para seu Pai após a ressurreição. Né? Nós cremos, né? Quando nós professamos, né, esse credo, sempre nós rezemos isso aí, né? Subiu aos céus, está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, né? E aí, Espírito Santo quem é? Espírito Santo é santificador. Espírito Santo que é transformador. Espírito Santo habita em nós. E nós recebemos, né, Espírito Santo também. Então, né, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, né, matematicamente, se eu olhar, 1 mais 1 é 3. Mas para nós, né, pela força da nossa fé, 1 mais 1 é 1 só. É nosso Deus. É Santíssima Trindade. 3 pessoas distintas, mas não são separadas. Né? Faz um só Deus. Né? Isso é mistério de Deus. Né? Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, é uma comunhão de Deus, aonde tem perfeita comunhão, perfeita unidade, perfeita harmonia. Então,
totalidade de perfeição, nós podemos olhar nessa comunidade de Santíssima Trindade. Então, assim, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são interdependentes, né, gente? Onde tem igualdade, unidade, né, de amor, de perfeição. Essa é a comunidade de Deus. Então, né, essa comunidade de Deus, então, com certeza, é um modelo, um exemplo para todas as nossas comunidades, principalmente para nós, né, como um padroeiro da nossa comunidade, é a Santíssima Trindade. Nós temos essa obrigação, né, fazer comunhão, viver em comunhão, viver com harmonia. E aí, realizar a missão de Deus Pai aqui na Terra. Deus Filho também, e Espírito Santo também. Então, nós temos que olhar nesse sentido, né, gente? Vocês estão olhando aquela pintura, né, gente? Essa pintura bem bonita, né? Tem Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E aí, atrás do Pai ali, lá tem uma tenda, né? Uma casa, e aí, Deus Pai. E aí, onde em frente do Filho, lá tem, né, âmbulo ali, né? Ou cibório, ou a Eucaristia apresenta ali. Espírito Santo que santifica ali. E aí no meio desses três lados ali, tem um lado ali aberto. Então, significa também você pode participar na divindade de nosso Deus, né? Fazer comunhão com nosso Deus. Olha essa pintura bem direitinho depois. Cada coisinha podemos explicar bem direitinho, cada cor, cada coisa que ela tem, né? O famoso pintor de Rússia chamado Andrei Rublev, né? Pintou essa pintura. Então, assim, nesse sentido, ali tem um espaço aberto para nós entrar ali. Então, como comunidade, nós devemos fazer essa comunhão com o nosso Deus. Então, também outro desafio para nós, né? Como comunidade, não fica parado ali só na porta, entrada ali, mas entra na comunhão com Deus. E aí, quando entra na comunhão com Deus, outros também podem entrar e aí fazer comunhão com Deus. Às vezes, quando é comunidade, né, nós pensamos que, eu já sei tudo, eu sou uma pessoa da comunidade, se eu não deixar acolher outras pessoas e fazer comunhão dentro da comunidade, então, né, esse desafio nós temos que superar. Então, nós temos esse desafio hoje, né, fazer comunhão com Deus e viver em comunhão na comunidade. Então, viver na comunhão também na nossa família. Hoje, quinto domingo do mês também, né, falamos sobre família também. Rezemos para a nossa família também, né? Então, família é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunidade de Deus, uma família de Deus. Então, nós, em nossas famílias, também deve seguir esse modelo da família, né? Então, e também nós temos uma família de Nazaré. Então, Jesus, Filho de Deus, faz parte ali, junto com José e Maria. Essa família é sagrada família. Sagrada família, né? Não é porque não tinha nada de desafios, não tinha altos e baixos. Essa família, podemos dizer, né, uma família de qualquer um de nós. Essa família, né, tinha muitos desafios, mas essa família unida, escutaram a palavra do Senhor. Então, por isso é sagrada família. Então, nós devemos, seguir esse modelo de sagrada família para nossa família também, não é? É importante, então, olhar nesse sentido, nossa caminhada da família. E na segunda leitura de hoje, então, nós acabamos de ouvir também São Paulo, a carta dos Romanos, fala, todos aqueles que deixam conduzir pelo Espírito Santo, tornam-se filho de Deus. De fato, recebemos, não recebemos somente o Espírito de Deus, mas também, nos tornamos cordeiro de Deus, filhos e filhas adotivos de nosso Deus, Então, nesse sentido, o Espírito Santo nos ajuda a dizer Abba, Pai, Então, para nós é muito bonito quando nós celebramos a festa do padroeiro da nossa comunidade. Como é que nós fazemos a comunhão, olhando também o Evangelho de hoje, de São Mateus, bem bonito para nós lembrar. Jesus falou para seus discípulos, e aí falou,
né? Toda a autoridade foi dada para mim no céu e na terra, e portanto, ide e fazer meus discípulos. E aí, como fazer discípulos? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome da Santíssima Trindade, em nome da comunidade de Deus, em nome da comunhão de Deus, né? Então, batizado. E aí também ensinar aquelas coisas que Jesus ensinou, aquelas coisas que Jesus revelou, né? Devem, né, ser transmitidas. E assim, né, Jesus fala o quê? Eu estarei com vocês até o fim do tempo, até o fim do mundo, até o final do mundo, né? Então, Jesus estará conosco sempre. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós podemos olhar então, né, nossos sacramentos. Sacramentos são o quê? Sacramentos e sinais são sinais sagrados. Sinais sagrados, sinais de nossa fé, sinal eficaz, né? Sinal de eficaz também, sinal de graça também, sinal que Deus nos ama. Por isso, no dia de nosso batismo, lembra que eu sempre falo, né? Mais uma vez, só para revelar que, né, através do batismo, nosso pecado original perdoado, nós tornamos filhos adotivos de nosso Deus, ou filhas adotivos de nosso Deus, né? Então, nós tornamos também o quê? Participantes da natureza divina de nosso Deus, e também, né, tornamos então membro dessa igreja de Cristo Jesus e co-herdeiro de reino de Deus, né? E assim também receber o Espírito Santo de Deus. Entenderam? Olha, bem bonito para nós então olhar, né? As três leituras bem mais encaixa dizer que quanto é a importância de sacramentos que nós temos. Mas será que nós valorizamos sacramentos? Muitas vezes, né, sacramentos tornam somente um ato social, né, um dia de festa, um dia, né, talvez de precisar tirar, né, umas fotos, guardar umas lembranças, mas realmente será que nós vivemos os sacramentos? Será que nossa fé cada vez mais aumentada, cada vez mais, né, solidificada ou não? Senão nossos sacramentos tornam-se somente um ritual e acaba com ritual. Então não pode ser assim, porque sacramentos são sinais sagrados, sinais de eficácia. Então nós devemos valorizar. Então, quando no dia de, né, festa do padroeiro da nossa comunidade, isso também é outro desafio para nós. Como é que nós valorizamos, né, os sacramentos que nós recebemos? E aí também, né, uma lição, né, nós podemos olhar também, comunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é uma comunidade perfeita, sim, e também aonde tem igualdade. Então, para nós como comunidade, nós somos membros de uma comunidade. Ninguém superior ou ninguém inferior de ninguém. Todos somos filhos e filhas amados de nosso Deus. Mas nós temos diferentes funções na comunidade para realizar, com certeza. Isso não justifica que, né, eu sou mais superior do que o outro, ou outra pessoa é mais inferior do que o outro. Mas também na comunidade, na sociedade em geral, nós temos que seguir algumas normas, leis também. Importante, né, gente? Por exemplo, nós temos leis para dirigir. Você quiser dirigir de qualquer jeito, como quiser, será que dá certo? Você prejudica a sua vida e a vida dos outros também, não é, gente? Então, nós temos que, né, seguir, né, as normas, leis. Para quê? Para nós possamos viver melhor. Tenhamos vida. Por isso Jesus, né, falou, eu vim para que todos tenham vida. Vida em abundante. Então, prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nesse dia de celebração de solenidade da Santíssima Trindade, padroeiro da nossa comunidade. Hoje tínhamos 3 missas, graças a Deus, né? Então, né, bastante pessoas participaram. Né, também ajuda-nos, né, solidificar a nossa comunidade, solidificar a nossa fé. Nós precisamos, né, contribuir na nossa comunidade. É desafio para nós também, dia de festa do padroeiro. Como é que nós, né, contribuímos para a nossa comunidade, para que seja edificada, né, essa comunidade edificada cada vez mais? É responsabilidade de todos de nós. Responsabilidade de cada uma de nós.
também esse desafio nós temos que superar. Além disso, uma igreja, igreja de Cristo Jesus. Então, igreja de Cristo Jesus, nós temos que realizar a missão de Jesus aqui na terra. É importante também, E então, assim, nós precisamos olhar nesse sentido nossa caminhada. Nós precisamos fortalecer os laços da nossa comunidade. Devemos viver em comunhão. Nós somos diferentes pessoas, homens e mulheres, tantas ideias, tantos desafios que nós temos para superar, mas quando chegamos para a comunidade, nós temos um modelo de comunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essa comunidade de Deus nos ajude também a formar a nossa comunidade, viver em comunhão com um ao outro. Isso é outro desafio também, para nós. Então, nós devemos viver em comunhão com um ao outro. E aí, quando nós participamos na Santa Missa, recebendo comunhão, fazer comunhão com outras pessoas. E nós somos de pessoas de fé, com certeza. Nós, apesar de nossas limitações, nós acreditamos que Deus habita em nós. Deus está presente na vida de cada um. Mas também nós temos esse desafio de evangelizar as nossas famílias, porque se as famílias não são evangelizadas, significa nós fracassamos nossa igreja. Quando nós evangelizamos a família, significa nós edificamos a igreja de Cristo Jesus e vivemos a nossa missão e realizamos a nossa missão. Então isso é desafio como comunidade, quando nós celebramos a festa do padroeiro da nossa comunidade. Então, prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, rezemos para toda a comunidade, todas as famílias da nossa comunidade, todos os pastorais e movimentos da nossa comunidade, todas as lideranças da nossa comunidade, em todo o povo em geral da nossa comunidade, para que nós possamos seguir esse exemplo, esse modelo da comunidade de Deus. E aí, viver em comunhão, busquemos o reino de Deus e realizamos o projeto de Deus aqui na terra. E aí, vivemos em paz, com harmonia, com fraternidade, com solidariedade e justiça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.